Alguns entendem fé como sendo a adesão incondicional a uma hipótese que alguém toma como verdade absoluta e tem a vida guiado por isso. Esse é o ponto de vista da religião. Mas as Escrituras definem fé como sendo o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, e por isso descansam. Eu gosto de um episódio relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, quero ler para você. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco consigo, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele estava inundando. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Por que estáis tão amedrontados? Não tendes fé? Acho interessante este episódio por algumas razões. Primeiro, porque aqui temos discípulos que estão caminhando com Jesus, aprendendo dia a dia sobre fé, sobre confiança em Deus. Temos nesse texto alguns homens que são homens especialistas do mar, homens que vivem do negócio da pescaria, portanto, conhecem a região, conhece a vida marítima, conhece os ventos, conhece a navegação. Conhecia inclusive a capacidade do barco e a sua resistência a tudo aquilo. Esse texto é interessante porque esses homens estão tomados de pavor, porque a crise se estabeleceu entre eles e, do ponto de vista psicoemocional, esses homens estão abalados. E eles então se incomodam porque Jesus está ali e está dormindo. Eles vão lá, chacoalham o mestre, Jesus, para que ele dê algum jeito na situação, e o Senhor desperta do sono e então repreende os ventos, o mar se acalma. Mas há uma pergunta intrigante. E a pergunta é: por que vocês estão assim, amedrontados? Não tendes fé? Quando a gente olha para o contexto atual, o que é que se espera de uma pessoa que tenha fé em Deus? Alguns entendem que a fé que se tem é demonstrada em grandes feitos, sobretudo milagres ou coisas desse gênero. Mas é interessante olhar para Jesus e ver a pergunta que ele faz aos discípulos e o ensino que está incutido na sua pergunta. Quando Jesus pergunta: por que vocês estão amedrontados? Vocês não têm fé? Há um outro texto que diz: por que vocês estão assim, homens de pequena fé? A questão não é que Jesus esperava que aqueles discípulos tivessem fé o suficiente para repreender os ventos. Mas o que Jesus esperava é que a fé daqueles discípulos fosse suficiente para que eles estivessem tendo a mesma atitude que Jesus teve, a de dormir a despeito dos eventos externos. Meu querido, você que me ouve, como está a sua fé hoje, nesses últimos dias? Você tem vivido uma tormenta? Você tem vivido a agitação do evento externo? Ou quando você pelo menos dorme, quando você pelo menos deita, aliás, você dorme? A fé que o Senhor espera não é a fé
de quem sai por aí repreendendo todo espírito de enfermidade e de doença. Isso ele pode até fazer através da oração de uma criança. Mas o que ele espera encontrar em nós é uma fé tão grande, tão firme, que nos permita, em meio à crise, dormir sem ignorá-la. Pelo simples fato de saber que nós nunca teremos controle sobre eventos externos, nós nunca teremos controle sobre a vida, mas Ele tem. Portanto, eu e você somos chamados e desafiados a confiar e esperar no Deus que pode tudo. Que aquilo que você tem aprendido sobre Jesus, que a sua caminhada com Ele te dê a condição de colocar a cabeça no travesseiro e dormir, confiando que Ele é quem zela das nossas vidas. Portanto, que a palavra de Deus encha teu coração e que você encontre descanso naquele que tem o controle sobre tudo. Que o Senhor continue te abençoando.